Olá, no programa de hoje, o desempenho do PL nas eleições municipais. A legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro conquistou mais de 500 prefeituras e assumiu a 5ª posição nesse ranking nacional. Em Minas, também cresceu. Já assegurou o comando de 49 cidades e ainda disputa com o deputado estadual Bruno Engler o segundo turno em Belo Horizonte. Sobre o saldo do pleito de 2024 e as articulações que miram 2026, eu converso com o deputado federal e presidente do PL Mineiro, Domingos Sávio. Bem-vindo mais uma vez ao Mundo Político, deputado Domingos. Obrigado, Marco. Prazer estar aqui novamente, não só aqui na TV Assembleia, mas na Assembleia, né? Que, de certa forma, sempre foi minha casa também. Aqui tive o início da minha trajetória no estado de Minas, depois do período de prefeito de Divinópolis. Com toda certeza, sempre uma honra para nós recebê-lo. Deputado, na pré-campanha, estando aí com o maior volume de recursos do fundo eleitoral, o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, chegou a declarar que o objetivo era fazer 1.000 prefeituras pelo país. Fez por hora 510, é um número significativo, e disputa mais 23 no segundo turno. O senhor enxerga, com esses números nacionais, o copo meio cheio ou meio vazio, E quais foram as dificuldades para atingir essa meta inicial? Olha, na verdade, nós tivemos um crescimento excelente. É natural que o presidente, até para estimular todo o grupo, tenha colocado uma meta ousada, quase que impossível de ser alcançada de imediato, numa eleição só. Eu digo numa eleição só porque, embora o PL seja um partido que já vem de uma tradição, um partido que teve grandes contribuições em vários momentos da nossa história, não era até então um partido de repercussão nacional com tanta pujança. Partido, depois da presença do presidente Bolsonaro, de fato ele se transformou. Primeiro porque ele passou a ser o partido com a maior bancada na Câmara Federal. Nós somos praticamente 100 deputados federais, a maior bancada com uma dianteira bem expressiva. Também uma bancada muito expressiva no Senado da República. Obviamente, a expectativa era que a gente já pudesse reproduzir isso de imediato em todo o Brasil. E por que isso não acontece automaticamente? Porque em muitas cidades, e aqui em Minas foi assim, em muitas cidades foi possível já sair com um candidato a prefeito do PL. E em muitas nós saímos com um candidato a vice-prefeito do PL, porque aquele candidato de um determinado partido já era um aliado natural, já tinha trabalhado apoiando o presidente Bolsonaro na eleição passada e não justificava deixar de apoiá-lo. E, pelo contrário, tínhamos que apoiá-lo e aí saímos com o vice-prefeito. Então, se você considerar prefeito e vice-prefeito, nós passamos de 1.000. Aqui em Minas, por exemplo, eu até te atualizo o número, são 53 prefeituras, prefeitos eleitos e 68 vice-prefeitos. Porque os números vão mudando, porque tem algumas eleições subjúdice, que depois são confirmadas. Nós temos hoje, aqui em Minas, 121 cidades em que o PL está ou com prefeito ou com vice. E além dessas 121, tem mais 111 em que o PL fez parte da coligação majoritária que ganhou a eleição. Então nós estamos, vamos dizer assim, ganhamos a eleição em 221 cidades mineiras e elegemos 650 e poucos vereadores em quase 400 cidades mineiras. Então, foi o maior crescimento da história do PL. Isso nos deixa muito motivados para continuar o trabalho, porque eu vejo que não é um crescimento assim que ocorreu por acaso. Não, é um crescimento consistente, é um crescimento que tem perspectiva de continuar nessa direção, porque ele está associado a um posicionamento ideológico, está associado a princípios. Não é assim, foi do PL porque, quando às vezes você tem um crescimento, vamos até dizer, por exemplo, que a bancada federal cresceu por causa do Bolsonaro. Eu até admito isso. Foi o efeito Bolsonaro que fez o PL ter a maior bancada federal. Mas aí nós não paramos nisso, não nos acomodamos. Por quê? Porque há um crescimento do sentimento de querer se posicionar como um eleitor de direita. Não é só um político de direita. O eleitor quer deixar claro, olha, eu não quero votar em candidato da esquerda. E o PL se posicionou como o partido que representa esse sentimento.
que busca esse eleitor, busca dar voz para este eleitor de direita. Vamos ter que aperfeiçoar isso ainda. Teve uma ou outra cidade que às vezes o próprio eleitor mais de direita achou, olha, mas nós ainda precisamos de aprimorar aqui nessa cidade. E nós vamos fazer isso. O PL vai continuar tendo uma linha programática, continuar sendo um partido de direita, um partido que combate o socialismo, combate o PT, principalmente a esquerda, se colocando como uma alternativa para quem não concorda com a maneira de governar da esquerda, não concorda com as práticas e principalmente com as ideias da esquerda. Isso é saudável, porque isso é que é democracia, baseada em princípios e não apenas em nomes ou neste ou naquele líder. O PL se consolida, né, de fato, como essa força de direita. Agora, os partidos que estão acima dele no ranking nacional de prefeituras, né, PSD, MDB, PP e União Brasil, são legendas que têm perfil ali majoritário de centro-direita, mas Sim. que ocupam cargos no primeiro escalão do governo Lula. Com essa Verdade. condição aí dúbia, digamos assim, essas forças tendem a ser um fiel da balança rumo a 2026? Que leitura que o senhor faz assim, mais ampla desse jogo? Eu não tenho dúvida que são forças políticas importantes, né? O Brasil vive um processo que eu entendo de amadurecimento da nossa democracia. Eu acho que a tendência no médio prazo é que o próprio eleitor exija coerência, que ele pare com essa coisa de ficar num partido que ele não sabe de que lado que aquele partido está. Eu não defendo o radicalismo e nunca fui, né, um político de linha radical, de linha extrema, né, nem de extrema direita, e abomino também a extrema esquerda. Mas eu acho que o eleitor, ele cada dia mais vai querer que o seu representante represente de fato algo e seja coerente com aquilo. Não seja aquele político bananeira, que uma hora está para um lado, outra hora está para o outro. Mas é natural que exista um espaço em todas as democracias para aqueles partidos que representam um pensamento mais moderado, mais de centro. E esses partidos que você se referiu, de fato, né, o próprio PSD, União Brasil, o PP progressista, o Republicanos, né, o próprio MDB, todos eles têm alguma presença mais ou menos no atual governo do PT. Alguns deles, essas presenças, eles próprios afirmam que não foi o partido que indicou. Como tinham também no governo Bolsonaro, a Como maioria tinham, deles. isso que eu ia dizer. São partidos que participaram ativamente do governo Bolsonaro. Alguns deles, inclusive, estiveram presentes apoiando a reeleição do presidente Bolsonaro. Então, são partidos com os quais a gente dialoga e muitos deles, inclusive, o PL apoiou no segundo turno em Minas. Por exemplo, quando eu te disse que tem 111, fora as prefeituras que o PL tem o prefeito ou vice-prefeito, tem 111 prefeituras que o PL coligou e cedeu o seu tempo de rádio ou até de TV, e muitas delas são do PSD, né, de dados, ou do próprio Partido Progressista, né, do Republicanos. Então, nós dialogamos com esses partidos e pretendemos continuar dialogando, porque nós entendemos que a construção, né, de um Brasil melhor e não permitir que o Brasil continue enveredando para o caminho da esquerda até se implantar um socialismo como existe na Venezuela e nos outros países socialistas, nós somos resistência a isso. E nós temos a consciência que, para ser resistência, nós não devemos nos isolar radicalizando. Nós devemos trazer conosco partidos que também não querem o socialismo implantado no Brasil, como o próprio Republicanos, o Progressista, União Brasil, e que sempre se manifestam contra essa linha político-partidária. Dentro desse campo da direita ainda, né? Em alguns estados como Goiás e Paraná, chama atenção ali, deputado Domingos, o ex-presidente Bolsonaro estar na linha de frente de candidaturas que antagonizam com nomes apoiados por governadores desse campo, né? Casos de Ronaldo Caiado e Ratinho Júnior. Isso ali está muito claro ali, né, nas capitais desses estados. Também em São Paulo, o ex-presidente Bolsonaro sofreu algumas críticas, né, de vozes ali por uma dubiedade no primeiro turno entre Nunes e Marçal. Esse tipo de postura pode alimentar divisões na direita, né, que deixem sequelas rumo a 2026 e criar alguma confusão na cabeça do eleitorado? Vocês não temem esse risco? Olha, eu espero que não, e a gente também procura trabalhar para que isso não perturbe a responsabilidade que nós temos com o Brasil em 2026. Até porque nós todos precisamos trabalhar, e eu ouvi isso do próprio presidente Bolsonaro,
Nós vamos trabalhar para que a compreensão sobre o que é ser de direita e o que é ser de esquerda não fique necessariamente vinculado aos nomes do fulano ou do ciclano e do próprio Bolsonaro. Ou seja, ser de direita tem que ser algo que identifique aquele indivíduo, não só o líder político, mas o próprio eleitor, com os valores da direita, com os princípios que nós defendemos, que são os que são mais decantados, né? A defesa da pátria, da família, da liberdade, mas a defesa do direito à propriedade, o apoio e o respeito à iniciativa privada, a busca de um Estado que seja eficiente e enxuto e não um Estado que seja aquele Estado da companheirada, né, que fique ali empregando Deus e o mundo, que a gente trabalhe para a promoção do ser humano a partir da geração do emprego e da renda, para que a gente enfrente a criminalidade de maneira dura, entendendo que nós temos que estar do lado da vítima e não passando a mão na cabeça de bandido. Então, a separação entre direita e esquerda, ela tem que se dar em torno de princípios. E eu não tenho dúvida que em 26 nós temos que nos unir em torno daquele que possa nos liderar defendendo esses princípios de direita. E aí eu tenho certeza, estarão juntos no mesmo palanque Bolsonaro, Tarcísio, Caiado, Ratinho, Jorginho lá do Sul, o Zema aqui de Minas Gerais, que são pessoas que defendem esses valores e que se opõem ao que a esquerda sempre, às vezes dissimula, se dizendo democrática, mas que depois quer defender ideologia de gênero, quer defender bandido, quer passar a mão na cabeça de invasor de terra e MST. Então, esse é o lado da esquerda. Quem gosta disso vai ficar com essa turma. E quem, de fato, defende os princípios da direita, ainda que esteja num partido de centro, vai se unir em defesa do Brasil. Falando no governador Romeu Zema, ele sobe no palanque de Bruno Engler no segundo turno aqui na capital mineira? Eu espero que sim. Nós estamos numa fase ainda de concluir as tratativas. Eu já tive a oportunidade de conversar com o vice-governador Matheus, que já se colocou à disposição, engajado na mesma linha de pensamento que nós comungamos. O Bruno Engler já conversou tanto com o governador Zema como com o vice-governador Matheus. Eu, como presidente estadual, tenho me limitado a conversar com os presidentes de partido. Eu conversei com o presidente do Republicano. Pois é, outro apoio cobiçado, né, sem nesse dúvida, momento. Sem dúvida. Mauro Tramonte ficou em terceiro lugar. Não, e é um partido que se identifica com a nossa linha. É um partido que esteve no governo do presidente Bolsonaro e que apoiou o presidente Bolsonaro na reeleição e que comunga com os nossos princípios. E como eu dizia, eu conversei com o deputado Euclides Peterson, que é o presidente estadual, com o deputado Gilberto Abramo, meu amigo de longa data, que é o presidente municipal. Conversei em Brasília, né, com o Marcos Pereira, presidente nacional, com o líder da bancada, deputado Hugo Mota, com vários líderes do Republicano, mostrando que é uma afinidade natural, que é saudável para Belo Horizonte, que nós estejamos juntos, para não deixar que Belo Horizonte continue sendo governado pela esquerda ou para alguém que está aliado à esquerda, que não tem dado certo, não tem melhorado Belo Horizonte. Da mesma forma, nós temos conversado também com as lideranças que representam os partidos do MDB, por exemplo, né? E deixamos que o candidato Bruno Engler, que é o natural, que ele, candidato, converse com o colega dele de Assembleia, o deputado Tramonte, e eu sei que eles já estão buscando estabelecer esse diálogo, que ele converse também com o Gabriel, e eu soube que esse diálogo está sendo construído e desejo que seja construído para o bem de Belo Horizonte. Faltam menos de 2 semanas, né? Sem dúvida. Um tempo curto aí, tem que acelerar essas tratativas. Sem dúvida. Elas devem ser construídas o mais rápido possível, mas devem ser construídas a partir de princípios para que isso também não signifique, né, algo que já não deu certo na política e que Belo Horizonte tem sido vítima disso, que é o toma lá da cá, que são determinados acordos que às vezes são construídos muito às pressas, né? Às vezes fazendo negociações que comprometem a governabilidade. Nós precisamos de assegurar que a gente ganhe a eleição em Belo Horizonte, mas quem tem que sair vitorioso disso é o cidadão de Belo Horizonte, para ter uma nova gestão, uma nova maneira de governar, uma nova política, sem ficar loteando toda a prefeitura de Belo Horizonte, para que ela possa investir de fato
nas melhorias que o cidadão de Belo Horizonte precisa e merece. Como é que o senhor está vendo essa reta final da disputa em Belo Horizonte? Né, os programas de TV já estão no ar novamente, as propagandas, o prefeito Fuad aí tentando a reeleição pelo PSD, exibindo aí apoios, né, de legendas de esquerda, também de prefeitos da região metropolitana. O PL tem uma agenda com Bolsonaro, né, presencial aqui para o próximo sábado. Quais devem ser as apostas do PL, né, para esse sprint aí de chegada? Olha, é indiscutível que os apoios são importantes, mas quem decide a eleição de Belo Horizonte? É o Bolsonaro, o Lula, o fulano ou ciclano? Quem decide é o cidadão que mora em Belo Horizonte. É ele que vive o dia a dia da capital. Ele que enfrenta o trânsito maluco de Belo Horizonte, ele que enfrenta a insegurança que está proibindo o cidadão de Belo Horizonte, que sempre foi considerada aquela cidade tranquila, cidade dos barzinhos, você sair com a família, andar a pé pelas ruas, numa cidade preocupante, com um índice de violência alto, com esse volume cada dia maior de morador de rua em condições desumanas, subhumanas, que precisam ser assistidos, mas não é ser assistido no sentido de continuar cada dia aumentando, não. É de solucionar o problema. E esse cidadão é que vai decidir. E ele vai decidir se ele quer que Belo Horizonte continue com esses problemas, né, com apenas alguém na véspera da eleição prometendo um mar de rosas, né, mas com os problemas aí, né, no dia a dia do cidadão, ou se ele quer dar uma chance para uma mudança verdadeira, com alguém que vem com juventude, com vigor, mas também com uma experiência já comprovada, que é o Bruno e a Coronel Cláudia. Então eu acho que a vinda do Bolsonaro é boa, é boa. Estarei junto lá como presidente estadual do partido para fortalecer a continuidade de apoio que esses 35% deram ao Bruno. Mas agora ele precisa de 50% mais um. Então, esse 50% mais um, no meu entendimento, é aquele eleitor que não foi votar, achando o seguinte: eu não estou satisfeito. Pois é, falando nisso, a abstenção em Belo Horizonte foi altíssima. Sabe o que isso reflete? 29,5%. 90% de quem não vai votar não é porque está satisfeito, é que está tão chateado com a política que fala assim: eu não vou nem lá votar, porque eu estou chateado. Agora é a hora de chamar esse cidadão e dizer: vem cá, você está chateado porque as coisas não estão funcionando bem. Então, dá uma chance de mudança e vai lá votar no Bruno, vai lá votar no 22 e dizer: eu quero mudar, eu não estou satisfeito, eu tenho oportunidade de dar um voto para mudar. Porque agora a eleição em Belo Horizonte, ela ficou entre manter do jeito que está ou mudar e enfrentar os problemas que estão aí. Essa é a diferença do segundo turno. No primeiro turno, eram quase uma dezena de candidatos, cada um preocupado em apresentar a sua proposta. Tudo merece todo o respeito, porque democracia é isso, cada um tinha a sua proposta. Agora não, agora tem duas propostas: mudar o que precisa ser mudado, corrigir as falhas do que está aí, ou manter as coisas como estão. É essa a grande questão que está colocada para o eleitor de BH. E eu acredito que, inclusive pelas pesquisas que estamos fazendo, o eleitor de BH quer mudança. E a mudança, sem dúvida, é o Bruno, é o 22. Não tem jeito de você falar que vai mudar, mantendo o mesmo, que já teve a oportunidade de fazer, e agora vem dizer na véspera da eleição: agora eu vou fazer. Já tinha que ter feito. Deputado, o PL, né, naturalmente, pela condição que alcançou nas urnas agora, tende a ter também um projeto para o Estado de Minas Gerais, né, aqui até vinculado ao projeto nacional de 2026. E o deputado federal mineiro, né, Nicolas Ferreira, atuou como um cabo eleitoral aí para centenas de candidaturas no Estado e no país nessas eleições. Nicolas terá em 2026 idade mínima para se candidatar ao governo de Minas. Isso é uma possibilidade concreta que o partido trabalha ou o caminho dele passa por ficar em Brasília? O que vocês imaginam para ele? Olha, o Nicolas é um fenômeno e não é um fenômeno de uma safra só. Por quê? Porque ele é talentoso, ele é verdadeiro, o Nicolas é muito autêntico, ele mantém-se coerente, está fazendo um mandato brilhante justamente por ser coerente. Porque tem aquele indivíduo que prega mil coisas, depois lá vira casaca para poder tirar proveito, para ter um cargo aqui ou ali. E o Nicolas não, ele tem mantido a sua coerência, tem feito um mandato muito eficiente, já está na presidência da Comissão de Educação, foi demandado no Brasil inteiro
e continua sendo, o PL está no segundo turno em 23 cidades. Me parece que é o partido que está presente no maior número de cidades, portanto, cidades capitais e cidades grandes, no segundo turno. E o Nicolas está ali, pelo talento que tem, pela competência que tem. Como é que a gente enxerga isso, eu como presidente estadual? É uma dádiva, é uma bênção, porque, de fato, ele, em 2026, tem condições e tem potencial para ser governador de Minas, porque já terá idade para isso, não terá idade para candidatar ao Senado, mas terá idade e, eu acredito, maturidade para candidatar ao governo, mas é um talento também que puxa voto, porque o Nicolas foi responsável não só pela sua própria eleição, ele fez legenda para si e para mais um grupo de deputados que foram eleitos junto com ele. Essa conta vai entrar na conta também. Isso pesa, também. é claro. E como ele também tem se mostrado, além de talentoso, humilde, ele tem dito que está à disposição do partido, possivelmente até para uma nova candidatura a deputado federal, o que, com o trabalho que ele fez nessa eleição municipal, o manterá, não tenho dúvida, como o deputado federal mais votado do país, de Minas Gerais, porque ele continua representando aquilo que não só o jovem, mas o pai de família, o cidadão maduro, de posições muito claras de direita, enxergam nele e vê que ele coloca em prática. Então, ele vai tentar atrair o senador Cleitinho? Essa é uma outra pergunta que está sendo especulado também. O Cleitinho, eu tenho com ele uma convivência muito fraterna. São da mesma cidade, né? Moramos juntos lá em Divinópolis. Eu estive ao lado dele e do irmão dele, portanto, ajudei na reeleição do Gleidson, nosso prefeito eleito em Divinópolis, com 71, alguma coisa, uma votação histórica, a maior votação da história de Divinópolis. E não é assim por acaso. Do outro lado se uniu toda a esquerda e parte do centro, e nós tivemos uma votação maravilhosa, que nós contribuímos ao lado do Cleitinho, mas também talento do prefeito Gleidson e da vice Janete, o PL teve presente, e eu falo com o Gleidson, com o senador, praticamente todos os dias, porque a gente tem afinidade de propósitos na política. Ele já foi convidado para vir para o PL, ele sabe que o PL tem um projeto nacional, ele comunga com esse projeto nacional, temos um projeto também para Minas Gerais, ele é bem-vindo, né? O senador não tem barreira partidária, ele não tem que esperar a tal cláusula de barreira, né? Janela partidária. Então, o Cleitinho hoje é um senador que os partidos de centro e de direita desejam tê-lo no quadro. Ele está no Republicanos, que é um partido aliado, então, por uma questão também de ética, a gente não fica assediando, porque, como eu disse, nós queremos o Republicano no Palanque do Bruno, aqui em Belo Horizonte. O Cleitinho já está no Palanque do Bruno, apoiando. Então, a gente convive bem e vamos estar juntos em 2026. Como é que vai ser escalado o time? Aquele lá de cima que costuma escalar time majoritário. Time majoritário, a gente tem que esperar a vontade de Deus e do grupo político. Nós estaremos lá à disposição do partido, o Cleitinho estará lá, o Nicolas é decisivo nisso para poder nos ajudar a definir o futuro do PL e da direita em Minas Gerais. Agora, uma coisa é certa, nós estaremos unidos para o bem de Minas Gerais e para o bem do Brasil. Quando o segundo turno das eleições municipais acabar, aí as atenções da cena política serão direcionadas lá para outra eleição, sucessão no Congresso Nacional, que o senhor certamente já acompanha de perto, na Câmara, né, a sucessão de Arthur Lira. O que deve guiar o posicionamento do PL, se, por exemplo, pode haver aí uma amarração envolvendo até esse cenário de Belo Horizonte para se apoiar Hugo Mota, do Republicanos, que é um nome que tem surgido, né, aí como um provável candidato oficial de Arthur Lira, né? Olha, o Hugo Mota é um candidato, um pré-candidato, né? A eleição para a presidência da Câmara se dará na primeira sessão de fevereiro do ano que vem, depois do recesso. O Hugo é um nome que já vinha sendo cogitado antes do primeiro turno das eleições, já vinha conversando com o PL, e isto não está como uma das condições para o acordo aqui em BH, não. Aqui em BH o acordo tem que ser construído com o Tramonte, com o Gilberto Abramo, com o Euclides, com o Republicanos. Agora, é claro que se a gente faz um acordo aqui em Belo Horizonte, mostra uma afinidade de propósito, mostra uma parceria que ela acaba tendo uma tendência natural de facilitar os entendimentos nacionais. Eu enxergo muito mais dessa forma. Eu não vejo como assim,
lá em Brasília decidiram que aqui em Belo Horizonte tem que estar coligado. Não funciona. Na minha opinião, na minha modesta opinião, não funciona, e eu já falei isso para o Bruno. Como é que funciona? Conversa com o Tramonte, conversa com a chapa de vereadores, não só os eleitos, mas os suplentes, valoriza o grupo político, valoriza o partido aqui na base, e construindo esse entendimento aqui para o bem de Belo Horizonte, em cima de propostas para melhorar a cidade, isso nos torna mais próximo. Nos tornando mais próximo, é natural que a gente também busque entendimentos em Brasília, né? Então isso deve se dar dessa forma. Porque eu acredito muito nisso, em valorizar o grupo político, né? Então assim também eu procuro agir como presidente do PL. Eu procuro agir tendo um olhar e um respeito para os nossos 11 deputados estaduais. Hoje nós temos uma bancada maravilhosa aqui na Assembleia Legislativa, somos 11 deputados, né? Tendo um diálogo com o governador Zema e com o Matheus Simões, porque eu acho que esse diálogo é fundamental para o bem de Minas Gerais. E tudo isso irá se desaguar também em 2026. Então é preciso que haja diálogo. Eu sou de direita, conservador, mas não sou extremista. Não sou aquela pessoa assim, eu só converso com fulano ou com ciclano. Não, eu não aceito conversar e nem... Conversar você pode até conversar, mas eu não faço acordo com quem defende as pautas da esquerda e que são pautas que conflitam com nossa linha de defender MST, de defender ideologia de gênero, né? Mas tem coisas da esquerda que são também pautas nossas, e isso nós vamos acabar com essa conversa de que, olha, a defesa do meio ambiente é pauta da esquerda. Eu sempre defendi o meio ambiente e é pauta do PL. A defesa e o respeito às minorias é pauta do PL. O respeito e a valorização da mulher é pauta do PL, e a gente fez isso na campanha. Colocamos em prática a valorização da mulher, as questões sociais. Então, é esse PL que a gente pretende mostrar para o povo mineiro. Muito obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, deputado Domingos Sávio. Marco, eu que agradeço, agradecer à TV Assembleia, aos meus colegas deputados, né, a todos vocês que trabalham e fazem da TV Assembleia um motivo de orgulho para Minas Gerais, com esse espaço multipartidário, bem democrático. Obrigado. Eu conversei com o deputado federal Domingos Sávio, presidente do PL de Minas Gerais. Falamos sobre os resultados alcançados pela legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições municipais no estado e no Brasil, o segundo turno em Belo Horizonte e os movimentos partidários que miram 2026. E o Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.